Olá, bem-vindos ao magazine cultural da Voz da América, a Passadeira Vermelha. De Washington DC para o mundo, eu sou a Mayra de La Salette. A produção é de Bárbara Santos. Devido ao coronavírus, as equipas da Voz da América estão a trabalhar sob contingência há já alguns meses e por isso este nosso magazine cultural tem sido um pouco diferente, mas sempre atual. Agradecemos a compreensão e a companhia. Vamos aos temas desta semana. Começamos com uma história sobre livros num lugar improvável e a sua luta para chegar às mãos das pessoas durante um bloqueio. O bloqueio facilitado da África do Sul significa que os livros estão disponíveis para venda novamente, mas na maior cidade do país, com a sua reputação de velocidade e agitação, as pessoas importam-se? Anita Powell, da VOA, leva-nos a uma jornada literária por Joanesburgo. Era uma vez o jornalista e escritor Griffin Shea que embarcou no seu sonho de abrir uma livraria no centro de Joanesburgo. Então houve uma reviravolta na trama. Um vírus mortal tornou-se uma pandemia global. Milhões de pessoas adoeceram em todo o mundo. Centenas de milhares morreram. A África do Sul anunciou um confinamento total de 35 dias para tentar impedir a propagação do vírus. Todas as empresas não essenciais tiveram que fechar, incluindo a livraria de Shea. Joanesburgo, a cidade mineira fundada sobre uma enorme reserva de ouro, gosta de contar uma história sobre ela mesma. Dizemos que esta é uma cidade de pessoas em movimento, sem tempo para parar e apreciar algo tão sublime como um livro. Shea diz que esta história simplesmente não é verdadeira. Temos 12 livreiros no espaço de alguns metros. Então, quando as pessoas me procuravam e perguntavam: por que estás a abrir uma livraria na zona comercial? Ninguém lê lá embaixo? O verdadeiro desafio era: como vou competir com todos esses outros livreiros? Como vamos nos diferenciar? Pesquisas internacionais confirmam que Joanesburgo é uma cidade do livro. Uma pesquisa cultural das cidades do mundo procura saber quantos cinemas há, quantas bibliotecas, quantas livrarias. E na última vez que Joe Beck foi incluído numa pesquisa do género, na verdade tínhamos mais livrarias do que qualquer outra cidade analisada. Tínhamos mais do que Berlim, do que Sydney, mais do que Nova York. Tínhamos pouco menos que Paris, mas não divulgamos essa história. Agora, quando a África do Sul começa a sair lentamente do confinamento, o governo diz que os livros de valor educativo podem ser vendidos. A maioria dos livreiros, incluindo Shea, adota uma visão muito liberal, argumentando que todos os livros têm valor educativo. A escritora e ativista Elinor Sisulu concorda e diz que há uma riqueza de literatura original e valiosa aqui. Emocionalmente, os livros são importantes, psicológica, educacional e culturalmente também. Nesta comunidade, uma comunidade de línguas africanas, houve uma grande mudança, especialmente dos mais jovens que tentam ler nos seus próprios idiomas. Griffin Shea diz que não teve problemas com a polícia desde que relançou as vendas pela internet na semana passada. Na verdade, ele relata que alguns polícias passaram por lá, verificaram as condições de higiene e depois compraram livros. A indústria editorial na África do Sul é a mais envolvida do continente, mas mesmo assim, muitos dos seus lançamentos não saem do país. Shea lamenta e diz que é uma pena. A partir das 22h42. Quando o mundo era novo, na primeira vila de todos os tempos, vivia mãe, pai e 10 filhos. A mãe trabalhou durante o dia e o pai esculpiu animais para as crianças brincarem. Eles foram muito felizes. Até uma noite, as crianças não conseguiam dormir. Queremos uma história. E no final desta história, fica salvo no mundo mágico dos livros, onde quer que esteja. Um vídeo animado da Nigéria está a ensinar as crianças sobre o coronavírus. Salam Solomon da VOA falou com o cineasta nigeriano Niyi Akinomolayan. Educar as crianças sobre algo tão complicado e assustador quanto o coronavírus não é fácil. O cineasta nigeriano Niyi Akinomolayan decidiu usar o símbolo universal dos desenhos animados de um grande monstro verde com dentes afiados. Stay out my way. I'm going to play football with my friends and there's nothing you can... Silence! Houve uma luta para tentar explicar ao meu filho de 5 anos o que significava que todos estavam presos. Mas, além disso, também foi explicar-lhes o que era o coronavírus e como fazê-los lavar as mãos.
Num vídeo animado de 93 segundos, um menino chamado Habib quer desesperadamente sair para jogar futebol. A sua irmã mais velha, Funk, avisa que, por causa do vírus, brincar com os seus amigos não é seguro. A mamã vai ficar doente, não haverá mais arroz com arroz. O papá vai ficar doente, não haverá mais saídas para assistir filmes. Not the movies, no! O Habib, incerto, espreita pela porta para ver um monstro gigante em forma de coronavírus verde, rugindo. Ele bate a porta, gritando. Okay, it's real! It's real! What should we do? The coronavirus is out there. We should stay at home for now. Akin Molayan diz que queria causar o impacto que o vírus está a criar na vida das crianças, mas também ajudá-las a evitá-lo. Eu continuava a falhar em todas as tentativas lógicas que fazia até ter a ideia do monstro que estava lá fora. E o monstro impediria que saísses para te divertires. E eu fiquei tipo, a única maneira de todos nós vencermos esse monstro é lavar as mãos. Acho que quando tive essa troca com ele, esse foi o momento da lâmpada. Akin Molayan é um diretor popular cujo filme The Wedding Party 2 é o filme de maior venda de bilheteira na história da indústria cinematográfica da Nigéria. Ele é o fundador e diretor criativo dos estúdios de Ant Hill e o seu último projeto, de Serap, está disponível na Netflix. Ele diz que colaborou com amigos e colegas de trabalho num projeto animado durante o bloqueio. Eles já estavam a trabalhar em casa e eu disse, ei, vou escrever um roteiro, vou fazer a voz e tudo mais. Vamos dar voz nos 4 idiomas principais da Nigéria e depois faremos animação. E foi o que fizemos. Ele fez o upload para o Google Drive e tornou-o gratuito para download e reutilização em todas as plataformas das redes sociais. Além das 4 línguas originais, o inglês, Yoruba, Hausa e Igbo, foi traduzido para francês, Swahili e português. É exibido na Nigéria e em todo o mundo. Os cinemas fecharam as portas ao público devido à Covid-19. Para compensar a perda de receita, alguns uniram-se a empresas de distribuição e criaram plataformas online onde os espectadores podem assistir a novos lançamentos virtualmente. Penélope Pulu da Voa conversou com um distribuidor e um gerente de cinema sobre a nova maneira de assistir filmes. Os holofotes estão apagados para os cinemas dos Estados Unidos desde o início da Covid-19. Os estúdios de Hollywood adiaram os grandes lançamentos como Mulan, da Disney, e o último filme de James Bond, No Time to Die. Produções independentes e cinemas menores foram os mais atingidos por causa das margens de lucro mais estreitas. Essas circunstâncias levaram ao Virtual Cinema, uma plataforma de filmes digitais. Michael Rosenberg foi quem fundou esse serviço de streaming. A ideia aqui é dupla. Uma é expor os nossos filmes ao público e continuar o chamado lançamento teatral em parceria com os cinemas, além de permitir que os cinemas tenham alguma fonte de receita enquanto estiverem fechados. O Virtual Cinema é fácil de usar no site da empresa de distribuição filmmovement.com. Com o clique de um botão, os espectadores podem escolher novos lançamentos e comprar um ingresso eletrônico. O preço é o mesmo das bilheteiras. Esses filmes não estão disponíveis na Netflix ou na Hulu. Na maioria das vezes, eles não estão a comprar filmes artísticos em língua estrangeira. Entre os filmes da plataforma está o thriller irlandês A White White Day e outros filmes independentes aclamados como Corpus Christi, que foi um dos 5 filmes indicados ao Oscar de melhor filme internacional. E clássicos remasterizados de filme como Le Innocent, de Luchino Visconti. Mas o significado do Virtual Cinema vai além da exibição eclética de filmes. Trata-se de manter a comunidade unida e trazer os cinemas independentes à tona durante esses tempos difíceis, diz Jean de Saint-Aubin, que dirige o Centro de Filmes Gene Siskel de Chicago.
A maior coisa de ir ao cinema em um local público é estar com outras pessoas, é falar sobre o filme. Então estamos a fazer conversas virtuais com cineastas e por causa dessa tecnologia tivemos cineastas em Massachusetts, Irlanda, atores de Los Angeles, então isso realmente abre espaço. Ela espera que alguns espectadores continuem a assistir ao Virtual Cinema, mesmo depois que os cinemas reabram com capacidade reduzida. As pessoas ficarão na fila antes das portas abrirem porque terão muita fome de estar com outras pessoas, de estar em um grande teatro. Brian Stokes Mitchell é uma estrela da Broadway, ator de cinema e presidente do Actors Fund, que ajuda os necessitados na comunidade de entretenimento. O fundo distribuiu milhões de dólares desde o surto da Covid-19, mas como Aaron Feather relata de Nova York, Mitchell está a agradecer pessoalmente aos trabalhadores da linha da frente da pandemia. Estou aqui há 5 noites. Já saí pelo menos uma dúzia de vezes, se não mais. Olá, sou Brian Stokes Mitchell. Estamos aqui no Upper West Side de Manhattan. A ideia de começar a cantar na varanda foi espontânea. Eu sofri de Covid há algumas semanas e a doença migrou para os meus pulmões. E uma das coisas que fiz para exercitar os meus pulmões foi cantar. E chegou ao ponto, finalmente, onde eu poderia cantar sem tossir. E essa foi a noite em que estava na janela, porque eu fui lá todas as noites de qualquer maneira para aplaudir a todos os profissionais de saúde e trabalhadores essenciais aqui. E eu pensei, você sabe, eu vou cantar uma música desta vez. Então eu cantei Impossible Dream. E foi assim que tudo começou. The Impossible Dream é como que uma música de assinatura para mim, porque eu interpretei Don Quixote na Broadway. Isso começou a atrair uma multidão na rua agora. Não estou lá para cantar para eles, estou lá a cantar graças a todos os trabalhadores essenciais, os motoristas de autocarros, os trabalhadores do MTA, os motoristas de ambulância, o Departamento de Polícia de Nova York, o Corpo de Bombeiros. Eu moro andares acima e tenho ouvido Brian Stokes Mitchell nas últimas 2 semanas. Tem sido muito inspirador e reúne multidões. É significativo que ele próprio tenha passado por isso e esteja retribuindo à comunidade. As pessoas se sentem um pouco melhor por 1 ou 2 minutos e se inspiram, como, sabe, nós vamos superar isso. Quero agradecer a todos por terem aparecido. Obrigado à Polícia de Nova York e aos oficiais, ao Corpo de Bombeiros, ao nosso MTA, ao pessoal de entrega, a todas as pessoas, aos funcionários do Serviço de Emergência que estão a manter a cidade de Nova York. E espero que todos continuem aplaudindo e a torcer por todos que estão a trabalhar tão duro agora, às 7 horas, todas as noites. Obrigado a todos. Fiquem seguros. Continuem amando uns aos outros. And the world will be better for this, that one man scorned and covered with scars still strove with his last ounce of courage to reach the unreachable. E eu vou cantar para todos que estão aqui. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Muito obrigado. De nada. Obrigado por ouvir. Foi o nosso show. Obrigada pela companhia. Continua connosco em www.voaportugues.com. Subscreve o nosso canal no YouTube e faz like na nossa página do Facebook e Instagram. E já sabes, fica bem, fica em casa.